Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Itamar de História, gravando esse pequeno resumo sobre o Dia da Consciência Negra, em especial nosso dia 20 de novembro de 2020. Ano de muita delicadeza, ano de muito sofrimento, que nós estamos sendo acometidos por essa doença, mas eu tenho fé em Deus que nós vamos ter uma vacina para isso. O Dia da Consciência Negra, pessoal, é um dia que nós temos que fazer o quê? Uma autorreflexão de como está a nossa sociedade, permeada por esse vírus chamado racismo, atrelado ao quê? À discriminação e ao preconceito. O que é o preconceito? É aquele conceito inicial que você faz de uma pessoa sem antes conhecer. Você faz um pré-conceito. Você já classifica aquela pessoa como boa ou como ruim. Isso é uma das características do ser humano mais negativas que existe, pessoal. Porque o Dia da Consciência Negra não foi o quê? A minha visão como professor de história, como historiador, é para nós fazermos uma autocrítica de como nós estamos na sociedade, como anda a nossa sociedade brasileira. Você vê que esses problemas raciais, eles são o quê? Mundiais. Mas a mídia, em especial, só fala quando é o quê? Algum país importante que está sofrendo de esses tipos de problemas. Tem um caso que nós vimos algumas semanas atrás dos Estados Unidos, a morte do americano George Floyd, que desencadeou vários protestos pela América do Norte toda, pelos Estados Unidos todo, entendeu? Então, a mídia só vê, as pessoas só ficam penalizadas quando vem esse lado, mas e quanto ao africano? Enquanto aquelas tribos africanas que estão em guerras lá na África, que existem vários genocídios, que os países que são considerados superpotências ficam o quê? Fecham os olhos, não ligam. A Organização das Nações Unidas, a ONU, também não se apresenta, não toma nenhuma posição, nenhuma atitude para acabar com esses verdadeiros genocídios que acontecem, principalmente em Ruanda, que eles têm uma guerra civil que vai se arrastando por anos, e assim sucessivamente. O Dia da Consciência Negra é para nós refletirmos sobre esses problemas. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a chamada necropolítica, é onde o Estado, ele diz quem vive e quem morre. Como isso, professor? Dou um exemplo. Há uns meses atrás nós vimos na TV um empresário destratando os policiais. Passou até no jornal importante do domingo, que eu não vou fazer propaganda, nem da emissora. Que o empresário, por ter um bom recurso econômico, destratou os policiais dizendo que eles eram uns desqualificados, que o salário deles era uma porcaria. Isso daí, pessoal, já é o quê? Tremenda afronta para polícia militar. E qual era dos policiais? Darem voz de prisão e algemarem o indivíduo. Mas não, só ficaram o quê? Gravando os insultos que ele estava fazendo. Ele estava alcoolizado. Agora eu pergunto para vocês, se fosse na sala, na periferia, numa favela, se algum morador destratasse o policial, com certeza ele já estaria o quê? Com uma bala na cabeça. Ou então ele estaria algemado e sucessivamente sendo espancado. Pessoal, essa que é a realidade. Vamos ser o que? Realista. A necropolítica é isso. É quando você separa quem vive, literalmente, e quem morre. Porque no condomínio de luxo você age de maneira prudente e na favela você mete a bala. Isso foi um sistema criado por alguns pesquisadores. Que necro vem de quê? De morte. Política, em uma linguagem literal, é uma política mortal, ok? Aonde acomete mais as pessoas de baixa renda e as pessoas negras, ok? Mas isso não vem de hoje, pessoal. Isso vem de muito tempo. Para não ficar muito grande o vídeo. Isso vem antes dos europeus terem chegado na África, ok?
Vejam só quantos milhões de africanos vieram para o Brasil como escravos, ao torno de 4 milhões. Das regiões da África Setentrional, que tem o que? Traços semelhantes, principalmente a religião muçulmana. O Oriente Médio e a África o que? Subsaariana, que é a dita África Negra. E essas regiões de onde vieram mais escravos. A África com o que, pessoal? Com diversas etnias, com diversos conflitos. Essas etnias eram até miseráveis, plantavam só para sua subsistência. Qual eram esses conflitos? Os conflitos étnicos, uma briga de região entre regiões. Esses conflitos eram chamados de rázias, que são guerras tribais africanas. Okay? Todo indivíduo que fosse pego como prisioneiro de guerra era vendido como escravo. É daí que existia o que, pessoal? Comércio de escravo regional. O europeu foi lá e só aumentou, só alimentou esse comércio. E não foi lá criar a escravidão. A escravidão já existia entre os diversas etnias africanas. Ele só foi fomentar, ele só foi movimentar esse comércio para o resto da Europa e do mundo. Ok? Vejam só. Divisão do território africano a partir de diferentes etnias que ocupam o continente. Isso antes do europeu chegar. Vejam quando o europeu entrou, vejam as divisões como ficaram. Já a divisão baseada nos territórios o que, pessoal? Imperialistas. Inglaterra, França, Portugal, okay? Estados Unidos, Japão, dividiram todo esse território entre potências que eles exploravam, entre eles retirando a mão de obra escrava, o ser humano na condição de escravo. Observação, nenhum ser humano nasce escravo, ele é feito escravo, pessoal. Pare com o pensamento, se alguns tiverem, de que quando você pensar em negro, escravo do Brasil colônia, ele já nasceu escravo. Com certeza, os que estavam no Brasil, sim. Mas os que eram trazidos no navio negreiro, não, eram pessoas que tinham a sua complexidade política, econômica e eram indivíduos que atuavam na sua sociedade. Ok? Como se deu essa formação? Pessoal, essa formação africana se deu através de vários povos étnicos, várias etnias. O principal deles, que vieram bem aqui para o Brasil, foram os bantus, que moram no sul africano. Esse grupo é bem numeroso. Tem também os pigmeus, que são aqueles negros de baixa estatura. Eles são mais encontrados na África Equatorial. E eles se dedicam, pessoal, eles são caçadores e coletores de fruta. Ok? Também são nômades. Eles migram de uma região para região através de comida. Temos também os sudaneses, que são os que trabalham na agricultura. Eles habitam as savanas. Eles também vieram como escravos para cá. Para vocês verem o tanto de gerações, o tanto de povos que vieram como escravos aqui para o Brasil, pessoal. Nós temos também os nilotas, poucos falados no livro didático. Vieram também em pouco número aqui, não vieram em grande número de pessoas. Eles habitavam a região sul do Nilo, do rio Nilo. Eles eram de alta estatura e com certeza a sua pele era negra, né? Tinha também os khoikhoi. Esse povo habitava o quê? O sudoeste africano. Os berberês, esses daí eram mais o quê? Foram convertidos ao islamismo. Eles habitavam o norte da África, desde o século quê? 8. Meus amigos, meus queridos, por que eles se converteram ao islamismo? Porque tiveram o contato comercial com os árabes, que eram da religião islâmica, por isso que eles se converteram, ok? Vejam só um dos reinos principais da África, o reino de Gana, essa região aí, ok? Esse reino foi formado no século III. Principais características: domesticação do camelo, para fazer o quê? Comércio. Tinham também os soninques, que eram o quê? Uns povos também predominantes nesse reino. Pessoal, para eles a formação de um reino era importante, para fazer o quê? Para fazer comércio com as tribos nômades. Principalmente as tribos nômades que já eram o quê? Islamizadas, que já eram da religião islâmica. Ok? Eles tinham uma alta produção do ouro. Ponto que os europeus vieram atrás também.
nas suas invasões mescladas de quê? De colonizações, que na verdade não existe colonizar, existe o quê? Invadir os povos africanos, invadir os povos da América Latina, que somos nós, os nossos irmãos índios. Ok? Qual foi o apogeu dessa cidade? Ocorreu no século VII ao IX, onde a extração do ouro e comércio de vários produtos permitiram a integração das regiões do reino, ou seja, a circulação de produtos e pessoas e mercadorias fez a cidade ascender economicamente. Mas no século XIV ocorreu o que? A queda da produção do ouro. Então vamos investir na venda de escravos, no comércio de escravos. Temos também outro povo, o Império do Mali. Okay. Principais características do seu rei, Sundiata Keita. A principal capital desse império é Niana. Temos também outra capital que era grande culturalmente, com muitas bibliotecas e mesquitas. Mesquitas são onde os muçulmanos fazem suas orações. A cidade de Tombouctou tinha também o Mansa Musa, que era o rei também posterior ao Sundiata Keita. Ele fazia muitas trocas comerciais com quem, pessoal? Com os árabes. Essa região é muito de rotas comerciais. Quando esse Mansa Musa morre, gera o quê? Uma crise no reino. O império é invadido por outro reino, o reino de Songhai, no século XV. Nesse período, século XV, o Songhai já tinha o quê? Dominado tudo. Pessoal, o século XV já é o quê? As chamadas expedições marítimas, aonde Portugal, Espanha, Inglaterra começam a se lançarem dos mares em busca de metais preciosos, que é o ouro, e em busca de matérias-primas e principalmente mão de obra escrava. Por isso que eles foram lá para a África, ok? Vejam só o Império de Songhai. Eu estou só falando só os principais. Okay? Esse era um império com uma alta corte. Principal características, utilizavam muito o trabalho escravo. Outra coisa interessante, todos que se aproximavam do imperador deveriam cobrar o quê? A cabeça de pó. O que era isso? Era um cuspe do imperador, que era recolhido aonde? Numa vasilha. Pessoal, eles viam o imperador como uma pessoa divina, então eles tinham a tradição de venerar o seu imperador, utilizavam mão de obra escrava. Ok? Mas só que no século XVI o império foi invadido pelos muçulmanos e marroquinos, que estavam aonde? Principalmente atrás da mina de sal e ouro, que movimentava o comércio europeu. A escravidão negra, pessoal, ela já acontecia antes da chegada dos europeus. Os muçulmanos escravizavam muito africanos. Os sobas, que eram os chefes locais, eram responsáveis de fazer o quê? Esse comércio interlocal com os europeus, aonde faziam o escambo, trocavam o produto por escravos, sendo que o negócio lucrativo para ambas as partes, principalmente para o europeu. Okay? Vejam só como se dava o comércio triangular. Era um comércio que saía da África e ia para onde, pessoal? Para a América do Sul, para a América do Norte, para a Europa. Vejam só, circulação de melaço, que é a venda de açúcar, os tecidos que saiu da Inglaterra, aqui para a América do Norte, a venda do rum, que é bebida, que saía da América do Norte para a Costa do Marfim, e o escravo, que saía da África direto para toda a Europa, para vocês terem uma ideia. Só para vocês verem, pessoal, como a escravidão é maléfica, é ruim. Por isso que no dia de hoje nós temos que ver todos os pormenores. Nós temos que nos desprover, nós temos que tirar esse preconceito que está impregnado na nossa sociedade. As brincadeiras escamoteadas, escondidas de preconceito, de racismo, que nós fazemos com nossos colegas, com nossos amigos, chamando de neguinho, de cabeça de fósforo e por aí vai, pessoal. Isso daí é totalmente negativo. Vamos tentar sermos pessoas melhores, ok? Não somente porque tem que ser, mas porque nós temos que melhorar como ser humano, ok? Essa é só uma pequena contribuição, não só pelo Dia da Consciência Negra que eu faço para vocês. Podem ter certeza que eu
fiz esse vídeo com o maior carinho. É um vídeo que é explicativo, é um vídeo, não uma aula, mas é um vídeo para vocês pensarem um pouco como é que se deu todo esse processo de exclusão do negro que nós conhecemos hoje em dia. Ele vem de vários séculos, ele não vem de agora. Eu espero que todos vocês fiquem bem, usem máscaras, usem gel, por favor, não fiquem em aglomeração. E essa semana eu vou colocar mais atividades nos grupos, ok? Abraço a todos, fiquem com Deus.